Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de novo para gravar mais um vídeo do INPE. Hoje a gente vai falar se Deus criou o mundo em 7 dias com um convidado especial. Roda a vinheta! Fala pessoal, hoje a gente está aqui com um convidado especial, David Bondarenko. Ele vai falar um pouquinho com a gente aqui sobre a criação e tudo mais. Você talvez ainda não o conheça, mas em breve conhecerá. Menina que fala todas as línguas possíveis e imaginárias. Quantas línguas você já inventou? Nenhuma. Nenhuma. O cara da hora, ele vai ajudar a gente aqui a falar sobre como a criação, Deus criou o mundo em 7 dias, não criou, como é que foi? E aí, Deus criou o mundo em 7 dias? Deus criou o mundo em 7 dias. O único problema é o que significam esses 7 dias. Se são 7 dias de 24 horas ou se é alguma outra coisa. E eu acho que a treta toda surge porque o pessoal da religião, os teólogos, eles acham que você tem mais certeza no que Gênesis 1 significa do que realmente se tem. E o pessoal da ciência acha que você tem mais certeza sobre a teoria da evolução, a origem do universo, do que realmente se tem no mundo científico. É aquele embate entre ciência e fé, né? Que um fica querendo sobrepor o outro, desconsiderar o outro, sem querer interpretar os dois juntos, né? É, como se fossem coisas opostas que você não pode conciliar. E aí um acha que tem toda a certeza por causa da Bíblia, e o outro toda a certeza por causa da ciência. O que acaba sendo uma má interpretação, né? Tipo, o cara ou ele não entende muito bem o que a Bíblia, qual é o intuito da Bíblia, o que a Bíblia quer passar, o que a fé quer passar e o que a religião quer passar, né? Você acaba... Não sei falar. Não, mas você acaba sobrepondo, né? Tipo, se a ciência diz isso, então a fé... Se a ciência diz que o mundo foi criado há muitos anos atrás, então a Bíblia é mentira. É, como se fosse isso, quando na verdade você tem, até mesmo na interpretação da Bíblia, você tem várias interpretações de Gênesis 1 e cada época da história teve meio uma que era mais modinha, né? Quais são as interpretações que... Você tem a primeira, que é a mais óbvia, é que são 7 dias literais, tudo que está escrito na Bíblia é literalmente o que aconteceu, sem nenhuma dificuldade. Aí você tem uma outra teoria que é de dias de revelação, que eu acho que ninguém aceita ela, que é Deus chegou no primeiro dia e falou, Moisés, vou te falar o que aconteceu. Aí chegou no segundo dia e falou, Moisés, eu vou te falar o que aconteceu. Que é meio estranho, né? Tem outro que é dias de proclamação, Deus em um dia falou o que ia acontecer e aí passou muito tempo para acontecer o que ele falou. Tem o do dia zero, que é aquela interpretação que cada dia pode ter sido milhões e milhões de anos. Que eles usam até o versículo de Pedro, né? Que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e isso, um dia. 1000 anos como um dia. Você tem também a teoria do gap, que até hoje é bastante famosa. A teoria do gap é porque eles falam que entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2 você tem um gap lá que muita coisa pode ter acontecido. Deus pode ter criado outros mundos. Satanás pode ter caído entre Gênesis 1.1 e 1.2. Porque no primeiro versículo fala que Deus criou os céus e a terra, e no segundo fala que a terra era sem forma e vazia. O que aconteceu aí no meio? E eu acho que a que está mais aceita hoje em dia, até o que a gente estudou no seminário, é a hipótese literária, que é que Gênesis 1.1 não está muito preocupado em mostrar como Deus fez no sentido científico da coisa, mas é mais um jeito de explicar para Israel de que Deus é o Criador e nos 3 primeiros dias ele dá forma para o que não tinha forma, porque era um caos. Nos 3 últimos dias ele enche o que lhe deu forma e ele vai mostrando que, por exemplo, o Sol e a Lua na verdade não são deuses, vai combatendo as cosmogonias, que é um nome bonito para falar de origem do universo, que você tinha no Oriente Médio Antigo. Não, é legal porque a ideia desse aí é tentar contextualizar, principalmente pro público-alvo da época, né? Sim. Você levando em conta, mas Moisés está tirando um pessoal do Egito que tinha várias visões de mundo diferentes e que acreditavam, por exemplo, que Sol é um deus, Lua é um deus, tudo mais. Por que Moisés falaria... Talvez faz mais sentido ele explicar que, na verdade, Deus... Qual é a preocupação de Moisés ali, né? A preocupação de Moisés é dar um relato científico do que aconteceu? Ou a preocupação de Moisés é fazer com que aquelas pessoas, os israelitas, percebam que não é a lua ou o sol que sejam deuses, mas existe um Deus que criou tudo aquilo, né? Sim.
Geralmente, o problema de você levar essa hipótese assim, eu acho que até as últimas consequências, é que tem gente que acaba alegorizando o relato de Gênesis 1, como se fosse um negócio meio mítico ou uma poesia. Quando, na verdade, no texto hebraico você tem elementos que são típicos de narrativa. Você tem lá um jeito de você colocar o verbo que é típico de quando o Antigo Testamento está contando uma história real. Mas ao mesmo tempo você tem o paralelismo, aquele negócio de repetir a mesma frase várias vezes, que também é típico da poesia hebraica. Então você tem elementos tanto de história real quanto de uma coisa poética e bonita. Então isso deixa mais difícil a interpretação mesmo. E a interpretação do evolucionismo teísta? Seria a ideia de que Deus criou o universo, né? O universo foi evoluindo, Deus deixou ele evoluindo. Num determinado momento ele separou um homo sapiens ali, um Adãozinho, um homenzinho e uma mulher, e foram eles que deram origem à raça humana como a gente conhece hoje. Deus soprou o espírito neles, né? Ela entra mais nessa última interpretação. Sim, entraria. Tem evolucionista teísta que simplesmente fala que é mítico. Você tem até o C.S. Lewis, que é um cara bem referência para os teólogos de hoje em dia, ou para o pessoal que curte teologia. Ele achava que era um negócio mais mítico, mas eu acho que você acaba tentando forçar o relato bíblico conforme a ciência mais atual que você tem. Quando, na verdade, a ciência é um negócio que muda. Sim. Por exemplo, o conceito de evolução mesmo. Hoje em dia, ninguém na academia vai aceitar que a evolução é só seleção natural, como Darwin falou. Você tem outros fatores, você tem deriva genética, você tem mutação genética aleatória, você tem migração e isolamento geográfico como forças evolutivas. E também tem aquela história, né, que Darwin achava que iam se descobrir vários fósseis que iam mostrar a evolução acontecendo certinho, quando de fato hoje em dia você não tem esses fósseis aí, esses elos perdidos. Elos perdidos, né? Então você tem uma parte da academia que veio com uma proposta que chama equilíbrio pontuado, que é em situações extremas você tem a evolução acontecendo muito rápido de tal forma que não deixa registro fóssil. Então você percebe que a própria ciência ela mudou bastante desde Darwin até agora. É engraçado que nesse ponto aí acaba sendo fé também, né? Eles acreditam que isso pode ter acontecido, não tem uma comprovação, né? Claro, você tem bastante observação da microevolução, de pequenas espécies sendo selecionadas assim. Tipo, um pássaro tem um bico maior com o tempo, ou um cachorro, um poodle virar um pincher, sei lá. Uma coisa do tipo assim, né? Também aí entra muito da dificuldade de gente falando o que é espécie ou não, mas você não tem um registro, por exemplo, de... Você sabe por que aconteceu isso com os cachorros de adaptação, né? Por quê? Coreia come cachorro, come churrasco de cachorro. Mas essa é uma das dificuldades, né? O pessoal acha que a ciência é muito certa e aí você querer forçar o texto bíblico para uma ciência que está mudando, você acaba achando que a Bíblia é menos verdade do que a ciência. Sim. Não sei. Então o que acontece, na verdade, é que existe a ciência que, em grande parte, é evolucionista hoje, certo? E aí existem os cristãos que falam, não, Gênesis 1 é literal, então a ciência e a fé são opostos e cada um tá de um lado e não concordam, certo? Tem aquele cara que tenta incorporar e fala, não, os dois podem ser aceitos, a evolução pode ter trazido a vida como hoje, a ciência é uma ferramenta, e são coisas diferentes. A Bíblia fala de uma coisa, a ciência fala de outra. E aí você tem também o design inteligente, né? Que tenta comprovar cientificamente que a Bíblia está correta. Que a Bíblia está mais literal, digamos assim. Na verdade, o design inteligente como teoria científica, apesar de muita gente não gostar de chamar ele de teoria científica, não está preocupado com o relato bíblico. Ele coloca em questão coisas como informação gerada de coisas aleatórias ou de probabilidade de eventos aleatórios, ou linguagem formada de probabilidade de eventos aleatórios, evolução de coisas com complexidade irredutível, que não dá para você pensar numa evolução de partes de elementos de certos sistemas biológicos. Ele coloca isso em questão e fala, isso são evidências de que você tem uma inteligência anterior, que não foi do nada, não pode ter sido sem nenhuma inteligência por trás disso. Se essa inteligência é Deus ou não, aí já não é problema do design inteligente. Tem muitos cristãos que gostam disso porque faz todo sentido com o relato bíblico
Se você for pensar que você tem um Deus todo-poderoso, um Deus todo-sábio, que criou os céus e a terra. Ele é a fonte de toda a informação e de toda a complexidade que a gente vê na natureza. Mas não seria problema do design inteligente, isso daí seria problema da teologia. É interessante até porque a gente vê muitos cristãos hoje querendo criar essa divisão, ciência e fé e tal, quando são coisas que na verdade deveriam andar juntas. E até mesmo o cristianismo ajudou muito a ciência a se desenvolver, né? Sim. Então você pode ver, tipo, muitos dos primeiros cientistas, eles eram cristãos, às vezes muito piedosos. Por exemplo, o Blaise Pascal era um cara extremamente piedoso e que amava Deus, e por ele entender que a criação era algo de Deus, ele queria desenvolver, queria descobrir como é que Deus fez as coisas e glorificar Deus aquilo, né? Então, por exemplo, você descobrir que a lei da gravidade existe, você não vai estar, nossa, tô desafiando a Bíblia. Você vai estar, nossa, que da hora, Deus criou as coisas assim, né? Porque tudo, a criação revela a glória de Deus. Sim. Mas então a gente pôde ver no vídeo aqui, lógico que a gente tem que entender que isso aqui é só um esboço, uma introdução, mas que existem diversas visões. Sim. E todas são... Você não vai falar que o cara é herege porque acredita um ponto um pouco diferente, né? Claro. Tem alguma coisa essencial que precisa ser entendida dentro dessas visões, criações? Você pode falar, não, você não acredita nisso, aí já é complicado, é um problema. Sim, eu acho que tem coisas que são os essenciais da Bíblia. Por exemplo, no relato de Gênesis 1, é muito claro que Deus é o Criador. Se você é cristão, seja qual for a sua posição em relação a Gênesis 1, Deus tem que ser a causa da criação. Deus tem que ser o Criador. A mente por trás da criação. Isso acaba chocando de frente com o evolucionismo como uma ideologia materialista, pensando que tudo veio do nada. Então não dá para você ser totalmente evolucionista e ser coerente com um Deus criador. Você precisa fazer uma certa adaptação. Outra coisa é Adão e Eva são imagem e semelhança de Deus. O relato de Gênesis deixa claro que Deus criou o homem como diferente do resto da criação. Se a tua visão de evolução coloca o homem como simplesmente um estágio mais avançado de primata, você acaba tendo alguns problemas. Você tem que ter na sua visão de interpretação de Gênesis 1 como cristão, claro, que o homem é imagem e semelhança e ele tem uma dignidade diferente do resto da criação exatamente por ser imagem e semelhança. Eu acho que esses dois são realmente inegociáveis. E o pecado, você acha que também entra nisso? O pecado ser algo, uma queda, uma afronta contra Deus e não simplesmente frutos de reações biológicas ao longo do tempo, psicológicas e tudo mais? Claro. Você tem que ter o pecado e a capacidade de decisão moral do homem como uma coisa real, não como simplesmente reações químicas aleatórias. Claro que você tem, o seu cérebro ele tem reações químicas, mas você tem coisas na natureza e você tem coisas na realidade da vida que não se explicam só com coisas palpáveis e materiais, são coisas que transcendem. E eu acho que a moral entra nesse ponto. Sim. E aí acaba sendo o pecado não dá para ser explicado de uma forma completamente, exclusivamente material. Sim. Então eu acho que isso daí realmente é uma cosmovisão bíblica da criação. Deus criador, o homem como imagem e semelhança e o pecado como alguma coisa real e não como um fatalismo de reações químicas. Bom, beleza. Isso aí, galera. A gente tentou introduzir para vocês um pouquinho aí a criação, como foi, as diferentes visões que existem. Mais alguma coisa aí, Davi? Você quer falar? Eu acho que a gente tem que ter humildade, tanto de um lado quanto do outro, né? Você não pode querer usar argumentos de Bíblia para debater alguma teoria científica e, ao mesmo tempo, você não pode querer forçar uma teoria científica em cima do relato bíblico. Se você é especialista em só uma dessas áreas, então você tem que ter a humildade de ouvir a outra pessoa e não querer impor uma opinião em áreas que você, no fundo, não domina. Sim. E a gente tem que acabar com essa separação, fé e ciência e tal, porque os dois podem andar juntos, certo? De maneira saudável. Em alguns aspectos até dá pra você colocar que são esferas diferentes do conhecimento humano e os dois podem glorificar Deus. Sim. E independente da sua interpretação de Gênesis 1, lembre-se que Deus é criador, soberano sobre todas as coisas e que é isso que importa. E outras coisas também. Valeu, galera. Até o próximo. Deus abençoe vocês. É isso aí. Tchau. Valeu.
Tchau, Igor. Bom. Foi legal? Ficou.